Olá pessoal, Deus abençoe a todos, motivo de grande alegria mais uma vez poder estar chegando até vocês para juntos nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus nessa noite. O tema da nossa live desta noite é fé. Não perca a tua fé jamais, meu irmão. Nós vamos estar meditando sobre isso daqui a pouquinho. Você que entrou aí no nosso vídeo, fique conosco até o final. No final vamos estar orando com todos. Eu quero estar trazendo apenas um pequeno louvor aqui, de uma forma bastante simples, para que, enquanto o pessoal pode estar se achegando, né, na nossa sala, enquanto isso você pode estar compartilhando o vídeo, convidando aí algumas pessoas, alguns amigos, para estarem conosco. Deus está vendo a tua luta, o teu choro Ele escuta, então não perca a tua fé. Ele conhece a tua história, não vai desistir agora, então não perca a tua fé. Deus não tarda e nem falha, e no fim desta batalha você vai ser vencedor. Então não perca a tua fé, acredite, você é o escolhido do Senhor. Se acalme e se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. E você só tem que crer, quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, capaz todo mundo é. Seja firme e persistente, encare a vida de frente e não perca a tua fé. Sei que você está cansado, se sentindo humilhado, mas não perca a tua fé. Coração está pulsando, você está vivo, respirando, então não perca a tua fé. Tantas são as provações, saiba que as decepções é que nos fazem crescer. Deus sabe do teu coração, teu choro vira uma oração, então não perca a tua fé. Se acalme e se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. E você só tem que crer, quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, capaz todo mundo é. Seja firme e persistente, encare a vida de frente, então não perca a tua fé. Se acalme e se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. E você só tem que crer, quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, capaz todo mundo é. Seja firme e persistente, encare a vida de frente e não perca a tua fé. Graças a Deus, nunca perca a tua fé, amém? Que maravilhoso vocês estarem aí conosco mais uma vez, para nós juntos estarmos meditando na palavra de Deus nessa noite. É um motivo de grande alegria poder estar chegando até vocês nesta hora, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de fé, de esperança para nossas vidas nesta noite. Então esteja com o teu coração aberto, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar conosco. Você é livre para estar compartilhando esse vídeo, convidando as pessoas para estarem aí junto conosco. Jesus uma vez falou, porventura, quando ele voltar para buscar o seu povo, porventura ele encontrará fé na terra? Então, esse tema fé é algo que as pessoas estão precisando ouvir com muita urgência. As pessoas cada vez estão tendo mais conhecimento, mais sabedoria intelectual, e por conta disso, muitas vezes, substituem a fé que tinham em Deus pela fé no próprio entendimento humano, e acabam perdendo de viver
muitas vezes, os milagres de Deus, acabam perdendo de ver Deus agindo na vida delas, porque elas confiam tanto no próprio ego, que acabam deixando de confiar em Deus, acabam deixando de acreditar que Deus vai ajudar, que Deus vai suprir as necessidades, mas nós precisamos ser um povo de fé, um povo que acredita em Deus, um povo que realmente sabe que tudo vem de Deus, que somos criação dele e que dependemos dele para viver nessa vida. Se ele não nos der o fôlego de vida, nós não viveríamos. Mas como ele soprou em nós o fôlego de vida, por isso estamos vivos, estamos até aqui e ele tem nos deixado de pé. Por isso eu quero meditar nessa noite, a nossa palavra vai estar lá em João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 11, mas agora nós vamos ler apenas o versículo de 1 a 4. Então, em primeiro lugar, a fé nos leva a andar com as pessoas certas. Olha só, a fé, ela nos leva a andar com a pessoa certa. Olha só o que diz esse texto, então, João, capítulo 2, versículo 1 a 4. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Até aqui, daqui a pouquinho, nós vamos meditar nos versículos seguintes. Então, nesse momento aqui, nós vemos um cenário de uma festa de casamento que estava acontecendo, onde Jesus Cristo, Jesus era convidado para participar daquela festa. E esse casamento, esse casal, ele convidou Jesus para entrar no casamento deles. Esse casal convidou Jesus para estar ali no momento da festa, no momento daquele casamento. Jesus estava ali, a pessoa certa estava ali na festa de casamento daquele casal que estava se casando naquela noite. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que muitas vezes as pessoas esquecem de convidar Jesus para estar no seu casamento. Esquecem de convidar Jesus para estar na sua casa. Esquece de convidar Jesus para estar no seu coração. E quando nós queremos andar na fé, a fé nos leva a andarmos com as pessoas certas. E a pessoa certa que eu e você devemos andar é Jesus. Quando convidamos Jesus para estar conosco nas horas boas, ele nunca vai desaparecer nas horas ruins. Ao contrário, nos momentos de dificuldade, ele estará ali para nos socorrer, para nos ajudar. Perceba que este casal convidou Jesus para uma festa. E Jesus estava ali na festa, lá pelo meio da noite, acabou o vinho. E o vinho para o judeu era algo de muito valor, eles valorizavam muito aquilo. E um vinho nunca deveria acabar numa festa, porque seria um símbolo como que a alegria daquele casamento iria acabar logo. Mas naquele instante, Maria, mãe de Jesus, estava ali, e ela vai até Jesus e ela diz: o vinho da festa acabou. E Jesus diz: olha, ainda não chegou a minha hora. Mas Maria olha e diz para os servos que estavam ali: faça tudo o que Jesus mandar. E nesse momento, eles estavam ali dispostos a fazer o que Jesus diria que eles tivessem que fazer. Por isso, meus amados irmãos, andar com a pessoa certa é tão essencial. Se Jesus não estivesse naquela festa de casamento, aquela festa iria acabar, sendo um grande fiasco, uma grande vergonha, principalmente para um casal novo que estava casando naquele momento. Mas a pessoa certa estava ali. Era Jesus. Jesus estava ali naquele casamento. E eu pergunto para você: Jesus está aí com você? Jesus está aí na sua vida? Você tem convidado Jesus para estar com você nos momentos bons, nos momentos alegres da sua vida, nos momentos de comemorações? Você tem convidado Jesus para estar contigo nos momentos de grande alegria, no momento das grandes realizações? Existem momentos que as pessoas
convida Jesus apenas para os momentos tristes da vida, apenas para os momentos onde as pessoas estão passando por grandes dificuldades, grandes aflições. Mas o exemplo deste casal nos ensina que eles convidaram Jesus para estar com eles na festa do casamento deles. E provavelmente eles queriam que Jesus estivesse com eles toda a vida. Jesus dentro da casa, dentro da família. Jesus abençoando aquele casamento, Jesus abençoando aquela festa. Jesus estando presente na vida daquele casal. E eu e você, meus amados irmãos, pela fé, nós precisamos convidar Jesus Cristo para estar conosco, na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, nos nossos compromissos. Quando saímos para nos deslocar de um lugar para outro, precisamos convidar Jesus para estar conosco. E como é que a gente faz isso? É pela fé. É pela fé que nós convidamos Jesus para estar conosco. É pela fé que nós pedimos para Jesus estar nos abençoando, nos acompanhando, nos guardando no nosso dia a dia. É pela fé, irmãos, que nós vamos estar andando com a pessoa certa. E a pessoa certa que eu e você precisamos andar é com Jesus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar a Deus, né, e a Jesus Cristo em primeiro lugar, e o restante das coisas nos serão acrescentadas. Buscar as coisas do alto, as coisas de Deus para a nossa vida. E o restante virão sobre a nossa vida. Deus enviará, mas em primeiro lugar, nós temos que estar com o nosso coração voltado para Deus. Nós temos que estar com Jesus Cristo em nosso coração, em nossa vida. Convidar Ele para morar em nosso coração, convidar Jesus para morar em nossa mente, convidar Jesus para morar em nossa casa, convidar Jesus para morar no nosso trabalho, convidar Jesus para andar conosco, convidar Jesus nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Jesus não vai desaparecer, Ele vai estar ali conosco, nos ajudando, assim como Ele estava ali naquela festa de casamento. E quando o vinho acabou, Jesus não sumiu, mas Ele ficou ali, Ele permaneceu ali. Então, em segundo lugar, se em primeiro a fé nos leva a andar com a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus, em segundo lugar, a fé nos leva a darmos os primeiros passos. Preste atenção nisso. Olha só o que diz, capítulo 2 de João, versículos 5 a 8. Sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. Então lhes disse: agora vem, levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. Perceba que aqueles serviçais que estavam ali receberam uma ordem de fazer tudo aquilo que Jesus quisesse, tudo aquilo que Jesus ordenasse. E Jesus olha para o lado e vê ali alguns jarros cheios de água e manda buscar aqueles jarros. E depois diz para pegar um pouco daquela água, né, e servir para o mestre-sala, o responsável daquela festa. Perceba que eles deram o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo que esses homens deram? Eles ouviram Jesus. Jesus não disse para ele: olha, vão até aqueles jarros e encham-os de água, e eles simplesmente viraram as costas e disseram: não vamos, quer vai você e enche. Não, aquelas pessoas estavam querendo ver o milagre de Jesus, aquelas pessoas estavam querendo ver o que iria acontecer, elas estavam acreditando que o que Jesus estaria fazendo se tornaria real. Então, eles pegam, se levantam e vão até aquele jarro, e ali eles enchem de água, né? Aquelas grandes vasilhas, em torno de 80 a 120 litros cada uma, e ali eles enchem até transbordar aquelas vasilhas. E aí, perceba que ali eles estão dando o primeiro passo de fé, indo até aquelas vasilhas. Uma criança e um adulto, quando um bebezinho de colo, que ainda não sabe caminhar, ele vê o adulto de pé, ele vê o adulto caminhando para lá e para cá, mas a criança ainda está limitada e ela ainda não consegue se equilibrar, ela não consegue se colocar de pé. Mas é necessário que um dia esta criança dê o primeiro passo, que ela tente se levantar, que ela tente se equilibrar de pé,
mesmo parada no lugar, mas ela tenta ali ficar ali equilibrando, para depois devagarinho dar o primeiro passo, o segundo passo. E como que num estralar de dedos, essa criança em pouco tempo já está caminhando, já está correndo pela casa e já está até mesmo querendo escalar os móveis. Porque essas crianças não olharam para a sua limitação, não olharam por serem pequenas, não olharam para o modo pelo fato que as outras pessoas caminhavam tão bem e elas não conseguiam caminhar, não. Mas pela fé essas crianças se colocaram de pé, se equilibraram e deram os primeiros passos. Onde eu estou querendo chegar? Na nossa fé é semelhante a essas crianças. Nós temos que nos colocar de pé e dar os primeiros passos. Eu vejo que esses servos que estavam ali, eles deram o primeiro passo. O texto diz assim: disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. E esses serviçais foram, sem saber o que iria acontecer, sem saber o que Jesus iria fazer, mas eles simplesmente foram, agiram, obedeceram. Também nós percebemos aqui que eles tiveram que encher aqueles potes com água até a borda. E depois eles receberam uma nova ordem de Jesus: vão e levem agora um copo até o mestre-sala, até o responsável pela festa. E esses servos foram ali, pegaram aquela água que estava dentro daquele jarro, colocaram dentro de um copo, e sem sequer fazer ideia do que Jesus iria fazer, mas era Jesus que estava mandando, eles obedeceram. Então eles foram e levaram aquele copo até o mestre-sala. Então perceba que a fé não é receber para querer. A fé não consiste em nós receber algo de Deus para nós acreditarmos. A fé é justamente nós crer para receber de Deus. É nós acreditar e confiar para receber as coisas de Deus. Esses serviçais, eles confiaram na palavra de Jesus quando Jesus disse: vão e peguem aqueles jarros e enchem de água. Eles foram e fizeram, eles não questionaram. Depois Jesus olha e diz: vai lá e encham agora um copo e levem para o mestre-sala. Eles não ficaram ali pensando o que o mestre-sala iria dizer deles, mas eles pegaram, encheram aquele copo e foram até o mestre-sala. E naquele momento diz que a água daquele jarro se tornou um vinho. E o melhor vinho da festa era aquele que Jesus tinha transformado aquela água em vinho. Então, meus amados irmãos, perceba que fé não é receber para crer, mas é crer para receber. É nós acreditarmos que Deus irá fazer. É nós acreditarmos que nós vamos dar os primeiros passos e Deus vai colocar o chão na nossa frente para nós pisarmos. A fé, ela mexe com o nosso entendimento, ela mexe com o nosso interior, ela mexe até mesmo com a nossa alma, porque nós precisamos dar o primeiro passo sem saber o que vai acontecer ali na frente. Mas quando nós estamos dando o primeiro passo em obediência a Jesus Cristo, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer ali na frente, Jesus não nos abandona, Ele não nos decepciona e Ele supre as nossas necessidades. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Portanto, nós precisamos ter mais fé em Deus, nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos parar de acreditar na nossa própria força, na nossa própria confiança e confiar mais em Deus, acreditar. Dar os primeiros passos na fé. Nós precisamos seguir na nossa caminhada. Quantas pessoas até pensam em obedecer a Jesus, mas acabam voltando atrás. A fé é obedecer os ensinamentos de Jesus. Comece dando hoje o primeiro passo na sua vida, obedecendo Jesus Cristo. Comece hoje a convidar Jesus para estar na sua casa, para Ele estar na sua família, para Ele estar no seu ambiente de trabalho, para Ele estar com você por onde quer que você ande. Comece dando o primeiro passo de fé para você poder ver os milagres de Jesus acontecer na sua vida. Dê o primeiro passo de fé.
Dê o primeiro passo de fé, depois dê o segundo, o terceiro. Lembra da história da criança que não sabia caminhar, mas ao ver os adultos andando por ali, para todo lado, às vezes a gente vê Deus fazendo tantas coisas na vida das pessoas ao redor de nós e nós estamos ali ainda sentados, não conseguimos nos colocar de pé, não demos o primeiro passo, mas Deus vem e nos chama para nós nos colocarmos de pé, nos equilibrarmos e darmos os primeiros passos para nós podermos aprender a caminhar pela fé, viver pela fé, pensar pela fé, planejar as coisas pela fé, realizar as coisas que Jesus disse que nós deveríamos realizar. Meus amados irmãos, nós precisamos urgentemente confiar, acreditar em Deus, porque Ele é quem nos coloca de pé, é Ele quem nos direciona. Lembre que a fé não é crer para ver, mas é verdadeiramente nós pegar e colocar os nossos pés a caminho da bênção, nós darmos o primeiro passo de fé, crendo que iremos receber ali na frente. Tem gente que quer receber para depois acreditar em Deus, mas a palavra de Deus nos ensina, aprenda a dar o primeiro passo de fé e Deus vai estar te surpreendendo ali na frente, entrando com a provisão sobre a sua vida, suprindo as tuas necessidades e derramando o melhor sobre a sua vida. Portanto, eu quero seguir aqui a leitura agora de João capítulo 2, versículo 9 a 11. Então a fé nos leva a grandes transformações para as nossas vidas. Preste atenção, a fé nos leva a vivermos grandes transformações em nossas vidas. Olha só o que diz o texto então de João capítulo 2, versículo 9 a 11. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? E esses sinais milagrosos em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Graças a Deus por isso, que palavra poderosa. Então a fé nos leva a grandes transformações. A fé nos leva a vivermos as melhores experiências da nossa vida. Já pensou naqueles serviçais que simplesmente resolveram obedecer Jesus? Foram ali, encheram aqueles potes, aqueles jarros, aquelas talhas de água. Depois pegaram daquela água e levaram até o dono da festa, o responsável pela festa. E sem saber o que acontecer, diz que aquele mestre-sala pega aquele copo para beber. Ele sabia que o vinho tinha acabado, mas naquele momento ele experimenta. E aquilo que era água se torna em vinho. E diz que aquele foi o melhor vinho. O melhor vinho, o vinho mais saboroso daquela festa foi aquele que Jesus transformou a água em vinho. Perceba que Jesus ele quer fazer grandes transformações em nossa vida. Assim como Jesus tem o poder de transformar água em vinho, ele tem o poder de transformar a minha e a sua vida. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos, meus amados irmãos, dar os primeiros passos de fé em direção a Deus. E Ele fará grandes coisas em nossas vidas. Grandes transformações podem ocorrer na nossa vida através da fé em Jesus Cristo. Portanto, a sua fé em Jesus Cristo pode transformar completamente a sua vida. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas preste atenção. A fé, ela é um estilo de vida. A fé é um ensinamento de Deus para nós. Nós temos fé. Muitas vezes nós não usamos a fé, mas nós temos fé. Deus nos deu a fé. É necessário que eu e você aprendamos a usar a nossa fé. Lembra do exemplo das crianças pequenas, dos bebezinhos ali? Tenta se levantar. Eles têm perna, mas eles ainda não sabem caminhar. Eles têm as pernas, mas eles não aprenderam a se equilibrar, não conseguiram dar os primeiros passos. Você tem fé, meu irmão, mas você ainda talvez não aprendeu
a levantar a sua fé. Você ainda não aprendeu a usar a sua fé. Você ainda não aprendeu a dar os primeiros passos de fé em direção a Deus. Mas quando eu e você, nós nos colocamos à disposição de Deus, nós acreditamos e nós colocamos a nossa fé em prática, as coisas acontecem. Assim, quando a criança pequena, ela pega e começa a se agarrar nas coisas e devagarinho vai se levantando e se equilibrando e fica naquela coisa de cai e não cai e vai ali. De repente ela consegue dar um passo, dar um sorriso, né? E muitas vezes acaba caindo, né? Mas sem desistir, ela vai lá e tenta de novo e se levanta e aí equilibra e de repente ela dá o primeiro passo, dá o segundo passo e depois os pais não aguentam mais porque aquela criança não para mais de correr dentro de casa porque ela aprendeu a se equilibrar, ela aprendeu a dar os primeiros passos e agora ela aprendeu a correr e aí aquela criança quer correr. Deus quer que eu e você aprendamos a correr a caminhada da fé em nossas vidas. Pense nisso. O que você tem vivido pela fé? A sua vida certamente é um milagre de Deus. Talvez você está precisando hoje dar os primeiros passos. Talvez você já deu alguns passos na caminhada da fé, mas aconteceu algo que você caiu, você se machucou, e aí você não quis mais andar pela fé porque você pensa que andar pela fé machuca. Mas preste atenção nisso, não esqueça do exemplo da criança, do bebezinho ali que se coloca de pé a primeira vez e começa a dar os primeiros passos. É normal, muitas vezes, quando a pessoa está dando os primeiros passos na fé, ela pegar e cair, ter que se levantar e ir de novo, né? Às vezes pode acontecer, mas não podemos desistir da fé, não podemos tentar abandonar o desejo de caminharmos pela fé, não podemos simplesmente nos acomodar ali, caídos, prostrados e desanimados, mas não, nós precisamos compreender que Deus nos chama para andarmos pela fé. E quando eu e você nós aprendemos a dar os primeiros passos na fé, grandes coisas nós vamos fazer, porque depois dos primeiros passos vem os grandes passos. Depois dos grandes passos, a gente começa a correr a corrida da fé em nossas vidas. E aí as bênçãos de Deus começam a nos envolver de uma forma tremenda. A gente começa a chegar em lugares que a gente jamais imaginou que iria chegar, mas pela fé a gente chega até ali, porque Deus está nos direcionando. Aquela festa de casamento aqui da história bíblica podia ter acabado de uma forma vergonhosa, mas ao invés de vergonha, Jesus Cristo pegou aquilo que seria vergonhoso, porque Jesus tinha sido convidado para aquela festa, aquilo que ia ser vergonhoso, Jesus transformou na maior bênção, no melhor vinho para aquela festa. Mesmo no final da festa, houve o melhor vinho derramado naquela festa e todos se alegraram ali naquele lugar e ficaram maravilhosos pelo milagre que Jesus Cristo fez naquela festa de casamento aquela noite. Jesus Cristo pode fazer milagre na sua vida. Jesus Cristo pode transformar a sua vida para melhor. Jesus Cristo pode suprir as necessidades que você está sentindo de uma forma que você jamais imaginou. Pensa no mestre Salo, o encarregado da festa. Quando ele pega aquele copo e experimenta o melhor vinho, ele nunca imaginou que aquele vinho era Jesus que tinha transformado aquela água em vinho. Mas ele pega e faz um grande elogio para os noivos, né? E ali ele diz, olha, geralmente o primeiro vinho é o melhor e depois o inferior, mas vocês deram o inferior primeiro e quando acabou o inferior vocês deram do melhor, estavam guardando o melhor para o final da festa. Então nós precisamos, eu não sei como tem sido a sua caminhada de fé até agora, mas nós precisamos permitir que a nossa fé se levante. Nós precisamos acreditar em Deus com todas as nossas forças. Nós precisamos caminhar a caminhada da fé que Deus nos chama. Jesus Cristo quer transformar a sua vida, quer transformar a sua história. Ele quer purificar, Ele quer lavar você, Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Mas você precisa querer andar pela fé. Se uma criança pequena não quiser dar os primeiros passos, se ela não quiser se levantar, ela nunca vai aprender a se levantar. Mas as crianças geralmente, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo do perigo, mesmo sabendo dos tombos, muitas vezes elas escolhem se agarrar nas coisas, se colocar de pé
dar os primeiros passos. E logo já estão correndo por aí. E quem tem criança pequena sabe, quando você menos espera, a criança diz, oi pai, aí tu olha, em vez de tu olhar para baixo, que nem tu sempre tinha que olhar porque ela ficava ali no chão, tu olha para cima porque ela já está lá em cima do armário, você não viu, né? E quando viu, a criança já está escalando as coisas. Jesus Cristo quer te levar para lugares altos. Jesus Cristo quer te levar para viver o melhor na sua vida. Mas você precisa acreditar em Deus. Você precisa colocar a sua fé em prática. Lembre, a fé não é ver para crer, mas é crer para ver. Quando eu e você cremos, acreditamos que algo vai se tornar possível, ali na frente a gente vê aquilo se tornando possível na nossa vida, através da fé em Jesus Cristo. Portanto, deixa Jesus transformar a sua vida, deixa Ele transformar as suas atitudes, deixa Ele transformar os seus hábitos, deixa Ele transformar as suas vontades. E nunca esqueça de convidar Jesus para a sua vida, nunca esqueça de convidar Jesus para as festas, para os momentos bons, nunca esqueça de convidar Jesus para estar sempre junto com você. Porque quando eu e você escolhemos a pessoa certa para andar com nós, e a pessoa certa é Jesus, as coisas acontecem. A vida na terra se torna melhor. O fardo se torna mais leve, porque nós sabemos que aquele que tem o poder de transformar a água em vinho, tem poder para transformar a minha e a sua vida para melhor, mesmo nas situações mais delicadas e mais difíceis. Jesus está ali conosco, Ele é o amigo que não nos abandona, Ele não vira as costas para nós, mas Ele nos socorre, Ele derrama do refrigério, Ele derrama da provisão, Ele derrama daquilo que nós tanto precisamos. Mas não perca a tua fé, meu irmão, mas ande pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que amam a Deus precisam adorar a Deus em verdade, né? Em espírito. E isso nós vamos fazer através da fé. Portanto, descansa teu coração. E se você quer aprender a andar pela fé, eu quero fazer uma oração com você. E se você já tem andado pela fé, mas você precisa de um renovo hoje. Talvez a sua fé, se nós fôssemos comparar ao vinho desta festa de casamento, a sua fé estava que nem o primeiro vinho daquela festa, que era inferior ao segundo que Jesus transformou a água em vinho. Mas Jesus quer transformar as nossas vidas, transformar a nossa fé para a melhor. Seja a melhor versão de você, através da fé em Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, é em nome de Jesus que eu oro neste momento. Senhor, pela fé, Senhor, é impossível, ó Pai, nós não sermos abençoados. Pela fé nós temos a plena convicção que o Senhor nos socorre. Pela fé nós acreditamos em dias melhores. Pela fé nós convidamos o Senhor para entrar em nossa casa. Pela fé nós convidamos o Senhor para cuidar da nossa família. Pela fé nós convidamos o Senhor para os melhores dias da nossa vida. E pela fé nós acreditamos que o Senhor estará conosco mesmo nos momentos de dificuldade. Meu Deus querido, visita cada pessoa que está me assistindo nesta hora e renova em nome de Jesus, renova a nossa fé, Senhor. Venha trazer, ó Pai, um renovo. Ensina-nos, Pai, a nos colocarmos de pé, Senhor. Ensina-nos, Pai, a darmos os primeiros passos na fé. Ensina-nos, ó Pai, a correr, ó Pai, a carreira que está nos proposta pela fé, Senhor. Que nós possamos, ó Pai amado, viver grandes coisas neste mundo através da fé em Cristo Jesus. E aquela pessoa, Senhor, que tinha abandonado o caminho da fé, que essa pessoa possa se reconciliar agora contigo, meu Pai, e que a sua bênção, a sua presença invada cada lar, cada família que está me assistindo nesta hora, porque nós precisamos viver pela fé e grandes coisas nós viveremos através da fé, em nome de Jesus. Pai querido, onde tiver uma pessoa triste e desanimada, repreenda em nome de Jesus todo desânimo. Se tiver alguém enfermo,
alguém cansado, alguém sobrecarregado, em nome de Jesus, eu peço, meu Deus, que entre com o teu refrigério, que entre com a tua provisão sobre essas vidas, Senhor, e coloca essas pessoas de pé novamente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos a vivermos pela fé a cada dia. Dai-nos a sua bênção sobre nossa casa, nossa família, nossa vida, nossa saúde, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que bom que vocês estão conosco, né, em mais esse vídeo. Tenho certeza que Deus falou conosco. Estou muito feliz pela participação de cada irmão. Estou vendo aí os irmãos colocando um nome, né, de onde está falando, né, de qual cidade. As pessoas que estão falando aqui de Caxias do Sul, pessoas que estão falando lá do Pinhal da Serra, de Capão da Canoa, de tantos outros lugares, pessoal lá de Goiás, tantos outros estados aqui do nosso país, né? E tem até alguns irmãos aí de fora que eu vi, né? De fora do país. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Não perca a sua fé. Quinta-feira que vem temos uma nova live e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente conosco. Não esqueça então, eu sou o pastor Silas Duarte, pastor da Igreja Missionária do Bairro Serrano, Rua Alcides Ramos, número 1045. Todo domingo à noite, às 19h30, temos o culto ali no bairro Serrano e também está sendo transmitido ao vivo, né, o culto. Então você pode estar tanto indo nos visitar, que seria muito bom ter você lá conosco, como também pode estar acompanhando os nossos cultos aí. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Lembrando, agora tem o canal também no YouTube, né? Essa transmissão ao vivo é feita pelo Facebook, mas tem também, essas lives tá indo lá pro YouTube também. Você pode procurar lá, PR Silas Duarte, você vai encontrar alguns vídeos lá já que estão sendo distribuído para o pessoal. Sinta-se à vontade para compartilhar, enviar com seus amigos esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Uma ótima noite a todos.